que é interessante é que acho que os brasileiros, pelo menos a minha geração, nós vamos a esse congresso há 20 anos. Acho que nós estávamos juntos em Montreal, 98, né? Fizemos um reflexo aqui também, logo depois do congresso. E a estatística que eu vi, o Brasil chegou a ter 180 inscritos, que foi Montreal, Bielefeld, Austrália, África do Sul, Gotemburgo, e acho que é isso, e o Japão. Né? Todos nesses, eu fui a todos menos o de Bielefeld. E o Brasil estava lá, como 100 a 150, talvez 200 inscritos, óbvio, a presença variou muito, mas em algum momento, eu me lembro quando o César, o presidente da SBS, a Barreira, no Japão, teve um debate, uma mesa, que eram as 5 maiores associações de sociologia do mundo, estava lá o Brasil, uma das 5. Né? Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande, principalmente para as novas gerações, porque nós já estamos saindo do campo. Bom, o que eu vou tentar mostrar aqui, primeiro, uma visão um pouco geral do Congresso. Óbvio que esse tema, eu jamais pensei, há 30 anos atrás, quando começou a estudar isso, eu e todo mundo, que esse tema viria a ser um tema de um congresso, né? Eu gostaria que fosse a paz, mas em todo caso. Eu peguei algumas das palestras que eu escutei, bom, a presidente, Abraham, na exposição dela, bom, ele falou, mais ou menos foi falado aqui, a questão da expansão, o novo poder político, né, com a violência sendo um instrumento de dominação, mas talvez para resistir, a questão das histórias coloniais, da violência contra os indígenas e as minorias, e uma crise do Estado, né? Assim como todo eu vou chamar um deslocamento, e até um deslocamento que muitas vezes vai a xenofobia, vai o racismo, vai o nacionalismo. Então, e aí era o mundo de hoje que eles estavam olhando, né? Essa ideia de uma cultura do medo, né? A questão da violência contra a mulher, e depois eu vou falar no final, foi constituído um grupo, principalmente por sociólogos que estudam a violência contra a mulher, chama de violência em sociedade, mas na qual também todos estamos. A questão do Estado e de como os poderes institucionais alimentam de alguma forma a violência, seja por ação, seja por inação, que é muitas vezes o caso brasileiro, e como tem, talvez seja difícil, mas você tem movimentos não violentos. Né? E eu acho que na nossa experiência no Brasil, que pouco a pouco a gente foi chegando, a Alba é importante nisso, é que a gente foi começando a descobrir que a questão da cultura é fundamental na reprodução da violência. Eu estou convencido disso, seja pela televisão, pela literatura, pelo rap, pelos funk de Abacuá. E como é difícil falar de uma cultura da não violência, mas da cultura da paz. Parece um pouco ridículo falar nisso, né? Então, ela falou ainda a ideia de uma crítica, então, do colonialismo, foi falado aqui, a questão do patriarcalismo, e a ideia de uma sociologia pública mundial, né, com a probabilidade de talvez criar um mundo mais justo. Então, eu acho que esse sociocommitment, né, da sociologia foi muito marcado. Né? A sociologia está envolvida na construção do futuro a partir das várias dimensões. Havia 10 mil pessoas inscritas. O livro de resumo tem 1.500 páginas. Ainda bem que não se imprime mais. Então, essa ideia de uma interdisciplinaridade, que é muito flagrante dos vários, né? A ideia da complexidade, do engajamento com a sociedade civil, e também essa ideia de tentar ir contra a violência, que eu acho que isso é muito importante e é pouco, às vezes pouco falado. Isso é o 3º ou 4º congresso que eu vou no Canadá nos últimos 10 anos, e sempre eles entram com isso aqui que a professora, a professora canadense falou, né? Eles sempre fazem um agradecimento, um reconhecimento e um pedido de desculpas aos povos originários, como eles vão chamar. Eu tive uma vez,
acho que em Vancouver, nós estamos aqui é o território sagrado de tal povo. E aí ela repete, né? Eu não sei pronunciar, mas Mississaugas Haudenosaunee, né? E o nome das várias tribos, nações originárias, né? Então ela fala aqui que desde 2008 você tem toda uma comissão de reconciliação. Uma vez lá em Vancouver, eu descobri lá que em algum momento, no final do século XIX, não sei quando, as crianças dos povos originários eram retiradas de casa, iam para internatos, católicos, protestantes, ou mesmo estatais, onde elas não podiam mais ter contato com as famílias, portanto não podiam mais falar a sua língua, eram realmente Foucault chamaria de disciplinamento, né? E daí eles estavam recuperando isso. Então eu tive a oportunidade de ler no jornal que havia lá em algum momento, chamavam as pessoas que tinham estado já, né, idosos, que tinham estado nessas casas, e vinham pessoas, cidadãos e cidadãs, pedir desculpas. Eu achei isso muito impressionante, né? E é o terceiro ou quarto congresso que eu vou no Canadá que eles fazem esse pedido de reconhecimento, quase que no Ronet, né? De reconhecimento. E aqui, que eu acho que também chocou a nós, né? Nós achamos que o Canadá é uma sociedade pacífica, mas não é uma sociedade justa. Bom, o que me chocou lá, que eu vou falar no final, o grupo que foi criado, o novo grupo Violência e Sociedade, até então eu presidi o grupo Social Control and Deviance, e criaram um novo grupo, o outro permanente, foram essa mesma professora e uma outra professora de Lancaster, Walby, e muito voltado para a violência doméstica, mas bom, daí estamos lá 20 países, daí vai ser um pouco diferente. Mas me chocou muito, quer dizer, você pega as estatísticas, não está. Você pega o IDH, é o primeiro país do mundo no IDH, né, no Índice de Desenvolvimento Humano. Mas você tem uma série de outras violências que ficam um pouco escondidas, né? Para não falar na cidade, né? 10 dias nós ficamos lá, eu lia no jornal, tinha tiroteio, principalmente em Toronto e em Montreal, de gangues. Não eram tão bem armados como os amigos do Weber, mas em todo caso. Bom, essa professora, que foi uma das primeiras conferencistas, me impressionou muito, seja pelo inglês dela, né, perfeito, né, óbvio, mas porque ela, quer dizer, qual é a grande diferença, nós, desde o Durkheim, entre crime e violência, né? Então ela mostra, se você introduz as análises sobre violência de gênero, violência sexual, violência doméstica, não tem decréscimo, né? Tem crescimento. Eu acho que ela foi muito aguda nisso, ela trabalha com a ONU, então tem vários textos, né? E o segundo ponto que eu achei muito interessante com ela dizer, que a violência não estava contemplada na teoria sociológica. Tem o professor Pegoraro de Buenos Aires, tem um livro magnífico chamado Delito Econômico, ele diz, o delito econômico não está nem no Weber, nem no Marx, nem no Durkheim, etc, etc. Né? Assim como a violência não está nesses autores, talvez no Weber, na violência do Estado, certamente, mas um pouco fica aí. Né? Então, o que ela diz, a violência era considerada como um comportamento desviante, que é exatamente o nome do grupo que eu presidi. Só que o desvio virou a norma. Isso nós descobrimos, né? Então, daí, eu achei muito interessante porque que essas pessoas, né, uma da Inglaterra e outra do Canadá, que propõem novo grupo, Violência e Sociedade. Não fomos nós que propusemos, foram elas. Por quê, né? Essa é a boa questão. Daí ela diz, então você precisa repensar o conceito de violência, e daí ela fala da ideia de analisar instituições, né? E como isso aí muitas vezes você tem países que vão chamar o que eles chamam de securitization, né? Não é bem essa tradução, mas porque toda uma criminologia administrativa que tenta fazer uma espécie de administração do crime e da violência, né? Bom, depois o grupo que eu coordenava, que teve todos esses temas aí, são 130, estava lá o Weber também,
130 trabalhos de não sei quantos países. E é interessante aí que você tem, pouco a pouco, isso foi muito influência da América Latina, a gente foi, antes era muito um grupo de criminologia, né? E depois, pouco a pouco, a gente foi introduzindo o tema da violência, aí vocês podem ver que está misturado já, né? Você tem violência, criminalidade, direitos humanos, desvio, questões penais, questão do controle social, da juventude, em relação ao corpo feminino, aos direitos da mulher, e também, isso aqui nós introduzimos, alguns, estava lá o Weber e outros, sobre a questão da literatura, como aparece uma literatura da violência nos estudos literários. E esse grupo vai continuar. Agora o presidente ficou o Álvaro, né, do México, né, que bom, e por coisa, os grandes países com problema de violência da América Latina, México, Colômbia, Honduras e Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer no próximo governo mexicano. Depois esse é o texto que eu fiz, eu não vou falar nele, sobre a ideia da modernidade tardia, violência como uma nova questão social mundial, como, e aqui eu vou depois falar, eu acho que existe, né, se criou nos últimos 20 anos no mundo uma sociologia da violência e da conflitividade. Eu digo que foi criado um campo intelectual, lá Bourdieu, violência, segurança e sociedade, a ideia de segurança cidadã. Eu não tenho tempo para falar nisso, todos conhecem, mas eu queria só mostrar aqui. Como, vejam, é muito interessante que de repente você tem um tema, né, violência, que simultaneamente, quer dizer, é diferente do século XIX, você tinha lá o Weber, o Marx, o Durkheim falando da Europa, etc. Depois, nós aqui no fim do mundo começávamos a ter o ideal tipo quase. Né? Não tem. Esses autores, eles escrevem nos últimos 20 anos, todos. Né? O da literatura, ele tem um livro chamado Doce Violência, publicado pela Unesp, o Vieux-Vorkard, que vocês conhecem, o livro dele de 2003, o Jock Jung, 99, 2000, ele já faleceu, o Randall Collins, né, o livro de 2008, o Zizek, que não é um bom livro, não recomendo, sei que ele é o famoso, também, por aí, esse menino aqui, deve ter 40 anos, ele é muito interessante, ele tem português, ele é coreano que estudou, está na Alemanha, leu Habermas muito, e Holland. Então é interessante, né? Como que um coreano lê Habermas e fala sobre o mundo atual, etc. A própria Margaret Atwood, com essa outra professora, Dario Melossi, que não estava lá, da Itália, o Bernstein, que é um professor americano. Todos eles produzem nos últimos 20 anos. E vejam, então há uma sociologia, né, para resumir, é possível resumi-lo, mas em todo caso, todos se perguntam, bom, será que um mundo sem violência seria concebível? Uma vez eu tive, no tempo que eu estava na ISA, um congresso em Paris, que o título do congresso é o processo decivilizatório. Eu nunca tinha visto isso. Isso faz uns 10 ou 15 anos. Isso me impressionou muito quando eu assisti. Então, a questão é essa. Os autores são muito céticos, muito, quase cautelosos, até céticos sobre se é possível reduzir a violência. Isso me chocou muito. Esses autores do norte, vamos chamar assim, né? Mas, em todo caso, há a possibilidade de uma diversidade cultural, de uma política transformadora. Bom, na América Latina, eu trabalho com 40 autores, alguns vocês conhecem, estão por aí. Isso é muito vigoroso. Então, isso começa, né, o Sérgio vai escrever desde os anos 90, são quase 30 anos de uma sociologia da violência e da conflitualidade, que pouco a pouco, nós já estamos na quarta geração, eu acho. Tá? Ali a Lara, que é da quinta geração. Sérgio Adorno, Alexandre, Colômbia, México, São Paulo, Colômbia, né, Porto Alegre, Brasil, né, César do Ceará, Cláudio Beato Minas, Galcia do Ceará, Cristiano da Colômbia, o Arthur da Venezuela, né, o Arthur lá de Brasília, o Fabian, é uma pessoa muito interessante, ele é pouco conhecido, ele é chefe, ou era até pouco, chefe das polícias de aduana da Argentina e fez doutorado na Unicamp. Ele tem um livro genial que se chama o Leviatã Azul, que é sobre toda a questão da polícia na América Latina.
e é um chefe de polícia. Eu acho que se criou, pelo menos no Brasil, eu acho que no Brasil, na China, nos Estados Unidos, um pouco no Canadá, uma figura nova, aí a Lara, que é o policial pesquisador. Nenhum outro país que eu conheço do mundo tem essa figura. Né? Eu acho muito interessante para a democracia. Né? O governo do Chile, a Estela, atrás da Argentina, o grande Anne, Ana de Colômbia, o Cante de Lima, o Gabriel da Argentina, o Renato Lima, os brasileiros. Então, quais são os temas dessa literatura? Né? É impossível resumir, em todo caso, é a questão da violência. Acho que se criou o conceito de violência difusa, né? O César, eu e alguns outros, e é muito interessante que as pessoas... Eu também fui dar aula na Costa Rica. Você tem 3 países envolvidos na América Latina: Canadá, Costa Rica e Uruguai. E para eles, o conceito de violência difusa era muito interessante. Eu fiquei me perguntando por quê, né? Por que me convidaram para eu vir na Costa Rica? Você pega todos os indicadores, é uma maravilha de país. Nós estivemos lá, né, na aula, acho. A questão de violência de gênero, violência urbana, violências criminais, a questão das representações sociais alternativas do controle social. Então veja, aqui novamente, há todo um campo intelectual, né? A Lígia aqui, Martins, Magnaida do Fiocruz, Mingar de São Paulo, Ana Maria do Rio, Michel do Rio, o Enio, o Pegoraro da Argentina, Paulo Sérgio Pinheiro de São Paulo, Ratão de Pernambuco, Letícia daqui, o Sala de São Paulo, tem muito brasileiro, né? A Jaqueline, né, de São Carlos, o Souza de Buenos Aires, o Alex, a Nília da Uruguai, a Alba, o Saúde do México e o Laga da Venezuela. São os grandes países que estão estudando isso, são um pouco Argentina, Brasil, Colômbia, México e um pouco Costa Rica e Venezuela, né? Óbvio. Bom, Estados Unidos, Canadá, evidentemente. Bom, já foi falado. Aqui é o que eu senti uma falta, né? Eu estou tentando fazer sociologia da literatura e que tem uma tradição, seja do Luca, que seja no Brasil do Antônio Cândido, do Schwartz e outros, né? O Enio aqui. Eu procurei nos 1.500 páginas, posso ter errado, acho que eu não errei muito. Eu não vi mais do que 15 ou 18 artigos sobre sociologia da literatura. Eu acho uma pena, porque é uma grande tradição da sociologia, é no Brasil, é no mundo, é na Hungria, é na França, né? Mas você olhar aqui, metade, muitos são brasileiros, alguns eu não conheço realmente, eu não consegui ver todos. Isso aqui estão em mais ou menos 15, estão muito dispersos. Né? Tem só, o que está mais concentrado, agora saiu, estava aqui, mostra as sociologias, a última. Está com ele. Saiu agora, né, o número, ação dos intelectuais, e a próxima, que acho que não está impresso ainda, a sociologia da literatura, que é Ana Teixeira, né? Já está em papel. Eu não vi ainda o papel. Mas são muitos, a maioria desses aqui são os 18, acho que os 5 são brasileiros. Mas eu acho uma pena, eu queria os jovens aí recomendar, que eu acho que é uma grande tradição. E eu concluo, né? Bom, havia metodologia, eu não cheguei dessa vez no grupo, mas em todo caso, estava lá o pessoal do Max Da, que é o alemão, que concorre com a Alex, não posso falar isso perto do Alex, que concorre com o Enivio, mas eles estavam lá e são muito operativos. E esse grupo, então, a Mina Dawson, que é presidente, aquela que eu falei antes, presidente da Sociedade Canadense de Sociologia, e então, olha como eles definem o grupo, né? Violência parte, portanto, da sociologia, um fenômeno social fenômeno, interrogar, examinar, refletir posições sobre a violência na sociedade, sua implicação para a sociologia, teoria sociológica. Havia 50 pessoas de 20 países. Bom, daí, óbvio, eu queria oferecer a todos. Vocês sabem que a URGS, não, o Leia está à disposição, mas também agora hoje abriu, semana passada, o Centro Cultural, com 50 salas, 4 auditórios ali, o Quindão, né? E perto dos macacos, vai tirar os macacos, entramos nós. A gente poderia fazer lá, seja pré-fóruns, porque muitos grupos, às vezes, gostam de se reunir 2 dias antes, a gente pode oferecer. Acho que é mais. A gente pode, eu já vou lá falar, reservar tudo aquilo para o ILEA, a gente poderia organizar lá, né? E se tiver algum problema, a gente faz à noite também.
todo caso, eu acho que é importante que a URGS estejamos presentes nesse próximo fórum. Muito obrigado.